Um feliz 2026 a todos, para quem eu não cumprimentei ainda, que seja um ano de muitas bênçãos em nossas vidas, seja um ano de muita renovação de fé, de muita reorganização em nossa vida, em nossa fé. Amém? E eu quero trazer uma mensagem, o tema dessa mensagem hoje é De Volta para o Nosso Futuro. E o texto ao qual nós vamos trabalhar está em Josué, capítulo 3, nós vamos ler esse capítulo inteiro, do versículo 1 em diante, amém? Diz assim a palavra de Deus: De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam de suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que o caminho a seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram à frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com vocês como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir a palavra do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 israelitas. Quantos israelitas? Um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Assim os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram do Jordão, seus pés tocaram as águas e as correntezas que descia parou de correr e formou uma muralha e a grande distância perto da cidade chamada Adã, nas proximidades de Zeratã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Amém? Finalmente, então, a gente está nesse 2026, talvez esperados por muitos, talvez não tantos outros, mas eu quero, nessa ministração, deixar esse clichê de lado de pular 7 ondas, de comer lentilha, de fazer qualquer ritual, no ponto de vista de que esse ritual vá melhorar a nossa vida. Eu não quero tratar disso. A gente vai deixar esse pensamento de lado e eu quero, com base neste texto, fazer com você uma profunda reflexão sobre o nosso futuro.
nosso ano. De fato, se nós olharmos o horizonte desse ano, de 2026, aqui no Brasil, as perspectivas elas não são boas. Não vemos nada de animador, mas há uma coisa que nós podemos nos alegrar já nesse 4º dia do ano. É que para alguns não começou nada bem, né? Para aqueles que tentam controlar pessoas, para os ditadores, esse ano já não foi muito bom, se é que a gente pode assim dizer. Você deve ter acompanhado recentemente as notícias, o ditador Nicolás Maduro, depois de cerca de 13 anos, caiu do poder. Isso é um recado para aqueles que tentam controlar pessoas. Esse recado é que essa fórmula mágica de controle, ela não funciona. Mas quando olhamos a nossa perspectiva aqui como brasileiros, da nossa vida pessoal, realmente não temos muito do que nos animar. Esse ano, você sabe, é um ano de Copa do Mundo e de eleições. No esporte, a gente não tem muita perspectiva de melhora, porque a nossa seleção parece que não vai nos dar muitas alegrias, infelizmente. E na política, um dos opositores mais fortes do atual governo, por motivos de saúde, por motivos de injustiça, está fora de combate nesse momento. Ou seja, nuvens escuras pairam sobre o céu do Brasil. A verdade é essa. E esse cenário pode causar em mim e em você uma certa aflição, um medo, ou talvez até um desespero sobre como chegaremos ao final de 2026. O mundo nos diz que o futuro é perigoso e que o caminho é incerto e que há estradas seguras. Mas a gente vai fazer um paralelo com essa trilogia do filme De Volta para o Futuro. Talvez alguns de vocês devam ter assistido. Eu lembro que eu assisti em fita cassete, em VHS, aliás, não um tempo muito distante, né? Como diria a Sofia, um tempo tão distante, né, do Shrek, não é um tempo tão assim. Mas nesse filme, para quem não lembra, o jovem Marty McFly, que é interpretado pelo Michael J. Fox, ele entra num carro chamado DeLorean e vai para o futuro, para o tempo distante. Esse carro é desenvolvido pelo cientista Emmett Brown, e com isso eles fazem essa viagem no futuro e no passado. A pergunta que ecoa para nós em nosso coração não é como nós fazemos para viajar no tempo, mas como caminhar nesse tempo de incertezas, de angústia. O enredo do ponto central do filme gira em torno disso: ir ao futuro para saber como é lá, e ir ao passado para tentar corrigir algo que foi feito de errado. E muitas vezes, embora o nosso coração ou o nosso passado não tenha sido tão belo, há pessoas que querem ficar morando lá. Há pessoas que querem ficar morando no passado, como se o passado fosse algo muito maravilhoso. Há pessoas que não gostam de enfrentar a realidade do presente e têm medo do futuro. E o que move o filme nesse enredo dessa trilogia é a angústia de que todos nós enfrentamos, principalmente nessa virada de ano, começo de ano, início de janeiro. A vontade de saber o que vai vir à frente, o que vem depois, como nós chegaremos lá. Essa é uma pergunta que às vezes a gente se faça. Quem nunca disse ou nunca ouviu a frase famosa assim: meus 17 anos, se eu tivesse os meus 17 anos, eu faria tudo diferente. Se eu tivesse os meus 20 anos, eu faria tal curso, eu entraria em tal área. Talvez você já disse isso ou já ouviu isso. Isso é natural do ser humano. Esse é um dos desejos do ser humano, tentar corrigir o que se já viveu. Há coisas que nós, eu e você, vivemos que não tem conserto mais. Há coisas que nós fizemos no passado e talvez o que nos resta agora é nos arrepender agora e corrigir a rota para o futuro. Não tem como você voltar atrás para consertar um erro que você cometeu.
Talvez você consiga pedir perdão, talvez você consiga restituir financeiramente, ou restituir com algo, mas voltar atrás ao ponto zero, o marco zero daquela situação, você não consegue mais. E aí é que muitas pessoas vivem presas no passado, presas no erro do passado e até mesmo nas glórias passadas. Há aqueles que vivem de glórias do que passou. Há aqueles que tentam carregar os seus troféus, diplomas, coisas conquistadas materialmente para justificar uma posição, para justificar uma sabedoria ou apenas para se vangloriar diante das pessoas. Uma coisa é certa, não podemos mudar o que passou, não podemos e não sabemos como mudar isso, nós não podemos viver no passado, e muito menos em busca desenfreada pelo um futuro. No filme, o futuro é algo que se pode moldar. Quem assistiu o filme ou quem vai assistir, você vai ver que o jovem e o cientista vão e voltam para o futuro num estalar de dedos. As 88 milhas, que a gente vai tratar disso aqui, que é a velocidade exata que o carro precisa atingir para chegar até o futuro. Mas na vida real, você e eu, nós não temos um DeLorean, nós não temos um carro que pode fazer isso. O que temos são incertezas, temos um painel de controle que fica piscando notícias o tempo todo, não agradáveis para nós. Crises globais, perspectivas obscuras, ditadores caindo, aumento do preço da gasolina, imposto sendo criado, sendo convertido, retomada de PIS e COFINS, aumento do IPI de vários produtos, restrições nos juros capital próprio e até mesmo na famosa taxa das blusinhas de importação. Parece que Pilatos vive nos dias atuais e ainda não se dá por satisfeito com tanto dinheiro arrecadado. Dados atuais coletados hoje pela manhã, eu esqueci de trazer o print, me perdoe, mas quem quiser pode consultar. De 1º de janeiro até o dia de hoje, pela manhã, o Brasil arrecadou 47 bilhões de impostos. E nós só estamos no 4º dia do ano. Hoje, se pudéssemos ir ao futuro e saber quem ganhou as eleições, talvez a gente poderia voltar para o presente e corrigir a rota. Talvez a gente poderia voltar para o presente ou então fazer com que essa vitória que tantos de nós almejamos pudesse ser melhor e maior. Mas nós não podemos fazer isso. Há milhares de anos, um homem chamado Josué conduzia uma nação inteira e estavam exatamente neste ponto que nós estamos vivendo hoje. A fronteira do desconhecido. Eles não tinham GPS e a situação era mais desconfortável porque não tinha carro com ar-condicionado. A única coisa que eles tinham e que talvez muitos dos cristãos evangélicos de hoje não tem mais é fé. Eles tinham um rio Jordão à frente e a terra desconhecida logo mais adiante. Eles não tinham um mapa, não tinham GPS, eles não podiam voltar ao passado deles, que era o Egito. E olha que para aquela situação era só dar meia volta e eles estariam lá. Com certeza, pelo ditador do Egito, eles seriam bem recebidos, porque eram a mão de obra deles. Às vezes nós somos assim. Às vezes o nosso passado, como eu disse, não foi bom. E às vezes a gente quer ficar morando lá. É triste ver alguns adultos presos no passado, que estão até casados, constituíram famílias, mas vivem debaixo das asas dos pais e das mães. Não cresceram, não se tornaram independentes, se tornaram dependentes emocionalmente e financeiramente. E qual o perigo disso? Pela ordem natural, os velhos vão cedo.
E é preciso estar amadurecido o suficiente para continuar essa caminhada, para continuar a honrar os pais naturais que Deus nos deu. Na tábua dos 10 mandamentos está escrito: honra teu pai e a tua mãe. A honra não é ficar lamentando: eu poderia ter abraçado mais, eu poderia ter dado mais presente, eu poderia ter feito algo diferente. Você não fez? Está tudo bem. Agora, o que você pode fazer é honrar o seu pai e a sua mãe, caminhando, crescendo, evoluindo, prosperando, aí servindo e abençoando. É assim que nós honramos aqueles que nos geraram aqui na terra. Nesse texto que nós lemos, Josué, existem algumas lições que nós vamos tirar para enfrentar a obscuridade que nos tem nos cercado, que nós vemos diante do nosso futuro. Então, a pergunta que nós vamos responder nessa noite é: como ter um ano abençoado? Primeiro, siga a presença de Deus. No versículo 2 e 3, eu vou convidar a igreja a ler comigo. Pegue a sua Bíblia, capítulo 3, versículos 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus: 3 dias depois, os oficiais, todos juntos, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Precisamos estar atentos ao mover de Deus. Precisamos ouvir a Deus. Às vezes nós oramos pedindo para Deus falar conosco de forma clara, com voz audível, mas um ouvido entupido não consegue ouvir o que precisa, ele ouve apenas o que quer. Às vezes estamos enchendo a nossa mente com tantas coisas que nós não conseguimos ouvir Deus, e às vezes Deus está do lado e nós não conseguimos ouvir. É necessário então que possamos aprender a ouvir Deus o tempo todo e de todas as maneiras. Observar a natureza é uma das coisas mais fascinantes que nós podemos fazer. Quando observamos a natureza, as montanhas, as águas correndo no riacho, o canto dos pássaros, essa é a certeza de que Deus está falando conosco. É a manifestação do próprio Deus ali, a criação dele. Agora, é preciso atenção. Não se ouve uma voz que você não conhece. É preciso conhecer a voz de Deus para ouvir Deus. É preciso estar envolvido aonde a manifestação de Deus está. Não há lugar melhor para estar envolvido do que na igreja. Se vocês observaram, desde o princípio foi falado sobre o 2026 e foi profetizado na sua vida palavras de bênçãos. Então que você pegue essas palavras e carregue consigo no coração, porque o seu 2026 vai ser diferente, não só porque Deus quer, Ele já quer desde o princípio, mas você precisa fazer algo, você precisa caminhar. Josué ensina que o futuro é conquistado pela observação. Ele diz assim no versículo 3, quando virem a arca, saiam de suas posições. O segredo de um ano abençoado não é correr mais rápido, é observar para onde a presença de Deus está indo. No filme De Volta para o Futuro, o Marty tentou mudar o futuro por meios próprios, criando situações que tornaram o seu desafeto, o Biff Tannen, ou o que ele chama só de Biff, a ser o homem mais rico da cidade. E aí cria-se um caos na cidade quando ela tem um homem que é descontrolado. Existem aqueles que querem correr, que querem estar à frente dos outros, que querem ser melhores, mais ricos, terem mais poder, mas não é sobre isso. Desejar ter coisas não é pecado. Tem pessoas que desejam ter o almanaque, como no filme,
que existe um almanaque, e lá o Bife faz as escolhas certas, e no futuro ele fica rico, porque aquele almanaque é do futuro e não do presente, e aí ele joga nas apostas, e ganha o dinheiro, e há pessoas hoje que gostariam de ter esse almanaque, para se tornarem pessoas que talvez nunca serão, mas porque talvez idealizaram algo diferente. É preciso mudar, não podemos esquecer que quando há erros nas nossas vidas, elas são pedagógicas. Os erros que cometemos, nós temos que encarar eles como pedagógicos. Às vezes, as pessoas nos falam que é castigo de Deus aquilo que estamos passando, mas tente tirar algo melhor disso. Tente aprender com o erro, não ficar nele, não ficar sentado no erro. Ser o mais rico, mais bonito, mais inteligente, de fato, isso tudo não é pecado, desde que o propósito da sua riqueza, da sua inteligência, não seja um fim em si mesmo. Você vai ficar rico para quê? Para pisar nos irmãos da igreja? Para sumir e viver em Paris e viver na Inglaterra? Às vezes a gente ouve, né, como a gente ouviu recentemente a mega da virada, muitas pessoas falam assim: não, se eu ganhar, você nunca vai viver. É triste, porque é um fim em si mesmo, é uma busca desenfreada por si próprio. Quer ter mais dinheiro? Ótimo, isso não é pecado, mas a pergunta que você tem que se fazer é: qual é o propósito disso? Quer ser mais inteligente? Amém, busque conhecimento, mas não para ser melhor que os outros, para ensinar os outros. Siga a presença de Deus. A busca desenfreada por dinheiro, por fama, por reconhecimento, tem levado pessoas a saírem da presença de Deus, e isso é a pobreza maior que se existe. Não ter a presença de Deus, mas ter dinheiro, é continuar sendo pobre. Segundo, mantenha o foco no que importa. Versículo 4 desse texto que nós lemos: mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Algumas pessoas começam o ano novo, querem começar tudo depressa, pensam em fazer um curso de idiomas, já querem começar logo aprendendo, querem já começar falando, começam empolgadas com um projeto, começam empolgados com algo que vai empreender, mas quando chega em abril, o projeto não está nem colado na geladeira, às vezes não passou nem da cabeça para o papel, muito menos para um plano de ação, ou seja, se perdeu na famosa correria da cabeça, e não querem. Correr não é o segredo, a constância da caminhada que é preciso ter constância. Agora, pensa comigo, por que Deus foi tão específico nesse texto de 900 metros? Aqui já há uma conversão, talvez a sua versão aí esteja em côvados, ou algo assim, mas é convertido em 900 metros. No filme De Volta para o Futuro, o grande perigo era o contato. O Dr. Brown, ele avisava o Marty várias vezes na seguinte frase, ele dizia assim: Marty, você não pode se aproximar, chegar perto da sua versão do passado. O contato pode destruir o universo. E eu quero que você releia essa frase para você mentalmente. Você não pode chegar perto da sua versão do passado. Não importa o que você fez no verão passado, não importa o que você fez no ano de 2025, já é ano passado, já passou. Agora é um convite para nós caminharmos rumo ao futuro, não buscando desenfreadamente aquilo que nós não conhecemos, como um jogo de aposta, mas sim para sabermos que nós não podemos nos aproximar de maneira nenhuma da versão que nós éramos ontem. Se ontem eu pequei, hoje eu não posso pecar mais. Se
Se o ano passado eu fiz coisas que desagradaram ao Senhor, hoje é um novo tempo, há um ano inteiro pela frente para a gente ganhar almas para Jesus. Havia uma regra de distanciamento para preservar o tempo no filme. Quem assistiu o filme vai lembrar que em dado momento da história, a mãe dele, ainda jovem, se apaixona pelo filho que está no futuro e vem para o presente dela. E aí cria-se um caos, né? Porque se ela se apaixonasse pelo filho e não pelo pai dele, ele não existiria, e a briga gira em torno disso. E o próprio ator, Marty McFly, ele cria situações para que o pai se torne o herói da própria mãe. E aí ele faz com que a mãe se apaixone pelo pai e não por ele. Há confusões que nós criamos, mas nós não temos um DeLorean, nós precisamos saber onde nós estamos pisando, para não criar confusões no futuro. Na Bíblia, os 900 metros não eram para evitar um paradoxo temporal como no filme, mas para evitar uma paralisia de visão. Imagine que você está numa estrada dirigindo um carro e na sua frente tem um gigantesco caminhão. Se você se aproximar muito, você não consegue ver a frente. Você não consegue ver os perigos que lá estão, você não consegue ver curva. Se algo acontecer na frente daquele veículo, você não consegue ter tempo de reação. Você não vê a curva à frente, você não vê os perigos. O Marty ficava tão focado nos detalhes da própria vida, dos problemas da família dele, que quase perdia a chance de voltar para o presente. E Josué, se o povo caminhasse colado na arca, apenas os sacerdotes estariam vendo qual a direção Deus estava indo. Os que estavam lá atrás veriam apenas uma multidão e não veriam a arca. Deus coloca 900 metros de distância para que todos, do primeiro ao último da fila, consigam ver o Deus como guia. Isso nos mostra que se o último estiver no caminho de Deus, mesmo que o primeiro da frente se desviar, ele continuará no caminho. Então, se você está olhando para a arca, se você está olhando para o caminho de Deus, e você está vendo pessoas se desviarem, alerte, mas não siga com elas. Siga olhando o que Deus está te mostrando. Em tempos de perspectiva obscura, se você ficar colado na crise, olhando a crise, você só enxerga crise. E Deus hoje está dizendo: dá um passo para trás, olhe para mim, eu vou guiar o futuro da nação. Há um futuro belíssimo para mim e para você, e nós precisamos continuar olhando para Cristo. Deus nos dá esse direcionamento. Olhar de uma perspectiva diferente não é apenas ter uma opinião diferente. Olhar de uma perspectiva diferente é olhar o que o outro está vendo. Nós estivemos agora, recentemente, visitando um casal, parente da Elaine, e num dado momento da conversa, a moça falou assim: os hóspedes gostam daqui, porque daqui dá para ver a Pedra do Baú. Quantos conhecem a Pedra do Baú aqui? Amém. Aqui dá para ver a Pedra do Baú. E eu estava sentado de costas, eu fiquei olhando assim, mas da onde será, né? E a gente foi almoçar e eu sentei em uma outra posição. E aí eu consegui ver claramente a Pedra do Baú. É uma perspectiva. Talvez a pessoa que está do seu lado não está conseguindo ver os moveres de Deus. Talvez ela está olhando só para a crise, ou para a perspectiva, ou para as nuvens escuras que a gente está vendo na frente. Mas é preciso trazer um novo olhar de esperança, de que Cristo é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Às vezes precisamos buscar então uma perspectiva diferente, e isso nos remete a um posicionamento. É preciso se posicionar. Se até hoje você não se posicionou sobre algumas questões que nós vamos ouvir muito falar nesse ano, você precisa se posicionar. Você precisa dizer qual é a sua posição.
Perceba que entre o antigo e o novo, Deus estabelece um espaço de transição, e essa distância não era apenas física, é uma distância simbólica que representa também o tempo necessário do que? Da santificação. É preciso se santificar. Existe uma distância a ser percorrida entre o lugar que abandonamos e o destino para o qual estamos sendo conduzidos por Deus. Nós desejamos muito que ao final desse ano, ou nesse mesmo dia, no ano que vem, nós possamos comemorar que o nosso país não vai se tornar uma Venezuela. Mas é preciso posicionamento. É preciso você se levantar. É preciso que lá no seu trabalho você se posicione. É preciso que os jovens das escolas se posicionem. Mas saiba que você não será bem recebido com esse posicionamento. 3. Não corra, caminhe. Ainda nesses versículos que nós lemos, o texto vai falar sobre essa velocidade, esse caminho de levantar e andar. E no filme, para o DeLorean atingir a velocidade de ponto de transição para o futuro ou para o passado, ele precisava atingir 88 milhas, ou 141 quilômetros. Era uma questão de velocidade, de esforço da máquina. No reino de Deus, o segredo não é a velocidade, é a distância segura e a constância. Aqueles 900 metros serviam para que ninguém tentasse passar à frente da arca. O perigo da ansiedade, de fazer correr atrás de sucesso, de fama, de dinheiro, nos traz um perigo muito grande. Josué nos ensina o segredo. Os 900 metros garantiam que ninguém atropelasse o caminho de Deus. E às vezes a gente quer fazer isso. Às vezes a gente acha que, Deus, o Senhor mostrou, então é esse aqui mesmo e eu vou correr. Calma. Às vezes Deus está te mostrando um caminho, mas lá na frente há um desvio a ser completado. Lá na frente há uma amizade que você precisa deixar. Lá na frente há um trabalho que você precisa se empenhar nele. Então calma, o futuro obscuro se torna claro quando você entende que não precisa correr. Você só precisa não perder a liderança de Deus. Isso é o essencial. Você não precisa correr. Há um alerta ainda nesse texto que nós lemos. Ele diz: vocês nunca passaram por lá. Depois de 40 anos no deserto, Deus ainda precisava lembrar o povo que, embora o destino estivesse pronto, a terra prometida já existia, não era uma fake news, não era algo que Deus ainda ia criar, já existia. Eles precisavam ser preparados para habitá-lo. Não basta saber o destino para o qual você vai, você precisa estar preparado para ele. Nós sabemos o nosso destino, mas a pergunta é: eu estou me preparando para isso? Você está se preparando para isso? Diante de um cenário novo, tempos obscuros, não podemos seguir apenas com coragem, com habilidade pessoal, com recursos financeiros. Precisamos de um direcionamento de Deus, da arca, da presença de Deus à nossa frente. O novo de Deus para a sua vida em 2026 só vai ser acessado por meio da santidade e da submissão. Você precisa ser santo. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu sei das minhas, mas eu não sei das suas. Mas um recado de Deus hoje para nós é: você precisa ser mais santo. Não andar com auréola na cabeça, não é disso que eu estou falando não, mas tentar se policiar no seu comportamento, na igreja, no trabalho e principalmente no lar. Você precisa se policiar nisso. Então eu quero concluir aqui. O ano só está começando para mim e para você. Talvez
você tenha feito planos, eu também fiz os meus, talvez nem todos nós vamos cumprir esses planos e está tudo bem. A grande questão é que se eu te perguntar, não precisa levantar a mão, quem aqui, se pudesse voltar no passado para consertar algo, voltaria no passado? Pois é, Deus não quer você no passado, Deus quer no futuro. O passado não pertence mais para nós. Ele foi muito bom ou ele foi muito mal, mas nós precisamos fazer aqui o que nós chamamos na administração um ponto de corte. Daqui para frente é tudo zerado, você precisa começar diferente, você precisa buscar mais a Deus em santidade, em oração, em busca pelo Espírito Santo. É preciso que ao final desse ano de 2026, talvez nós não consigamos comemorar mais um título da seleção brasileira. Talvez se a gente não passar vergonha já está ótimo, mas talvez a gente não consiga isso. Ou ainda, infelizmente, talvez o resultado das eleições não seja aquilo que nós esperamos. A única coisa que nós desejamos é que a gente não vire uma próxima Venezuela, mas que possamos comemorar que eu e você, nós não perdemos a direção de Deus. Que no final desse ano nós possamos nos alegrar que, meio a tribulações, nós não sabemos como nós vamos estar vivendo em sociedade lá, mas nós continuamos na direção de Deus. Que nós possamos viver isso focados e não perdendo o foco na arca de Deus, com os olhos fitos em Jesus. Portanto, há uma pergunta que eu quero fazer para você. A pergunta desse início do ano não é o que o futuro nos reserva, mas a pergunta é se você está na direção ou na distância que permite enxergar o que Deus está fazendo, ou você está colado nos seus problemas e não consegue enxergar e já até perdeu talvez a arca da vista. Talvez você não consiga, em meio à sua vida, talvez você esteja se lamentando, meu Deus, mais um ano, mas é porque talvez você perdeu a visão da arca, talvez você não está conseguindo ver Deus, e Deus está trabalhando na sua vida em todo o tempo. Então eu quero te convidar a fechar os olhos, e nós vamos fazer uma oração.